Excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra, ministro Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energia, ministro da Economia, Dr. Paulo Guedes, governador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Wilson Witzel, Dr. Décio Odoni, diretor-geral da ANP, membros do Conselho de Administração, demais autoridades e colegas da Petrobras. Boa tarde a todos. Aos meus saudosos pais, José e Maria, eu agradeço pela formação que me deram. Agradeço a minha família pelo apoio e, em especial, a minha querida esposa Renata. Renata, além de me estimular, por amor, aceito os sacrifícios naturais impostos pelo exercício desta nobre missão. Gostaria de agradecer ao presidente Jair Messias Bolsonaro e ao ministro Almirante Bento Albuquerque por terem confiado a mim o exercício de importante missão à frente da maior empresa brasileira. A ela me dedicarei com enorme entusiasmo e todo o empenho. Minha gratidão pela confiança e apoio fraterno de meus amigos. Amigo inspirador e companheiro de ideias liberais, Paulo Guedes, os Chicago Oldies, os amigos da equipe econômica, Rubem, Pedro, os amigos da FGV Crescimento e Desenvolvimento, PGE e IBRE, da Vale e de todos os amigos que a vida tem me presenteado. Agradeço a presença do almirante Júlio Soares de Moura Neto, o mais longevo comandante da Marinha do Brasil e meu colega de turma no Colégio Naval, e do comandante Gilberto Esmeraldo, amigo e também contemporâneo de meus tempos de Marinha. Agradeço a presença do almirante Cunha, comandante do 1º Distrito Naval, e também do almirante Ricardo Veiga Cabral, outro amigo. A Petrobras me fez reencontrar a Marinha. A eleição do presidente Bolsonaro é um marco histórico e uma oportunidade única para colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. O populismo asfixiou o empreendedorismo e a inovação. O investimento e a produtividade foram reprimidos. Os gastos públicos se tornaram abundantes, como falou ontem o ministro Paulo Guedes. O crescimento econômico foi substituído pelo redistributivismo perverso. Através de privilégios e monopólios, se transferiu renda do povo brasileiro para pequenos grupos de interesse. Privilégios e monopólios são inadmissíveis numa sociedade livre. Monopólios restringem a liberdade de escolha e impõem aos cidadãos tributação predatória e sem aprovação do parlamento. O monopolista é poderoso e visível, o que acaba convidando intervenções do Estado na economia. Quanto maior a intromissão do Estado na economia, mais restrita é a liberdade, menor é o crescimento econômico e maiores as oportunidades para distribuição de favores. É a construção de uma fábrica de pobres. Minha história na Petrobras não começa hoje. Convidado por Murilo Ferreira, então presidente da Vale, que me dá a honra de estar presente aqui, fui conselheiro da empresa entre 2015 e 2016. Encontrei naqueles dias sombrios uma Petrobras que se defrontava com duas crises, uma crise moral e uma crise de dívida, tendo a primeira acarretado a segunda. A companhia havia sido saqueada por uma organização criminosa, composta por políticos corruptos, capitalistas inimigos do capitalismo e pequeno grupo de funcionários. Reviveu-se uma versão tropicária da a privatização por dentro, como se denominou o assalto praticado pela nomenclatura nas estatais da União Soviética, tudo em nome da pátria socialista. Os acionistas perdeu o corpo funcional da Petrobras
composto por gente honesta e trabalhadora, e perdeu o Brasil. A corrupção é crime abominável. A convivência com as duas crises me ajudou a conhecer a Petrobras, a seriedade e competência profissional de seus funcionários e a me revoltar contra aquele estado de coisas. As crises foram debeladas e sou muito grato a todos que participaram dessa reconstrução, principalmente meus dois últimos antecessores, Pedro Parente e Ivan Monteiro. O presidente Ivan Monteiro, infelizmente, não pôde vir a esta cerimônia e telefonou hoje pela manhã. Dado o seu estado de saúde, ele pede desculpas a todos por não ter podido comparecer a este evento. Construiu-se sólida e governança corporativa, rigorosas normas de ética e integridade foram implementadas e punidos os criminosos. Um ciclo se encerrou. A Petrobras de hoje é muito melhor que a de 2015. Foi salva do rebaixamento para a segunda divisão, mas ainda há muito que fazer para ser uma campeã. Uma nova era se inicia. Parafraseando o presidente Ronald Reagan, é um novo amanhecer no Brasil e na Petrobras. É hora de promover mudança transformacional para o benefício dos acionistas, cuja controlador é a sociedade brasileira, não podemos esquecer isso, e para o bem do Brasil como um todo. O florescimento da indústria do petróleo, da qual a Petrobras é parte importante, tenderá a beneficiar enormemente o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. O Rio poderá ser uma nova Houston. A Petrobras deverá ser uma empresa de excelência, comparável às melhores companhias globais de petróleo. Vamos ousar, sempre respeitando a lei, as pessoas e o meio ambiente, e com transparência. Impossível é nada. Impossível é apenas uma palavra, atrás da qual se escondem os que adoram trabalhar no chamado Feel Good Department, como chamou Carlos Brito, CEO da Embev, para denominar aqueles que tratam os problemas como sempre de origem exógena, para não assumir suas responsabilidades. Nossa visão estratégica é simples e pode ser resumida em 5 prioridades: gestão do portfólio, minimização do custo de capital, busca incessante por custos baixos e eficiência, meritocracia, segurança no trabalho e proteção do meio ambiente. O relevante é ser forte e não ser gigante. Gigantes podem ter pernas de barro. É importante ser forte, executando com excelência as nossas atividades. O foco deve ser nos ativos em que a Petrobras é dona natural, aqueles em que é capaz de extrair o máximo de retorno possível. A competência principal da companhia é na exploração e produção de grandes campos de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Sua liderança global é inconteste e atestada pelos números de descobertas, de poços perfurados no pré-sal e grandes plataformas em operação. A mãe natureza e o trabalho persistente de profissionais altamente qualificados da Petrobras nos permitiram essa conquista. Diante da preocupação com a mudança climática e a tendência à eletrificação, vamos acelerar a produção de petróleo para que nossas reservas tenham o melhor aproveitamento possível. Parcerias serão sempre bem-vindas, principalmente pela extraordinária oportunidade de troca de ideias e experiências. A humildade é uma virtude. Temos que ser humildes para reconhecer nossos erros e aprender com a experiência de outros. Ser simples é o máximo da sofisticação.
No gás natural, fonte relevante de energia limpa, ainda há um caminho a percorrer. A Petrobras é dominante na cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização. Tal situação não é boa para a economia brasileira, nem tampouco para a companhia, justamente por ser excessivamente confortável. Os interesses do país e da Petrobras devem ser conciliados por mudanças na estrutura legal e regulatória e venda de ativos. Assim, atrairemos investidores privados e juntos viabilizaremos a construção de um mercado competitivo e vibrante em nosso país. Se a Petrobras é dona natural de ativos de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas, isso parece ser duvidoso para os campos maduros terrestres em águas rasas, assim como para as midstream, são atividades de logística, e o downstream, atividades comerciais e industriais. Tais ativos devem ser objeto de análise para inclusão no programa de gestão de portfólio da companhia, com vistas ao desinvestimento. A destinação prioritária dos recursos gerados por desinvestimentos será o abatimento de dívida e o financiamento de investimentos em ativos onde somos os donos naturais. Não basta investir. Como o capital é escasso, projetos de investimento devem competir por capital, que será alocado para os mais meritórios do ponto de vista de risco e retorno esperado, nunca por critérios vagos como é estratégico, gera empregos. Ser estratégico é gerar valor. Maus projetos podem até criar muitos empregos em sua construção, mas por serem mal concebidos, acabam se transformando em ilusão. Cedo ou tarde, costumam levar tormenta e desesperança a milhares de lares. Não seremos vendedores de ilusões. Minimização do custo de capital. A indústria do petróleo é reconhecidamente intensiva no uso do capital, demandando bilhões de dólares de investimento por ano. A diminuição do custo de capital se impõe na lista de prioridades de uma empresa competitiva. O ano de 2018 nos relembrou de quão voláteis podem ser os preços do petróleo. O efeito da volatilidade é assimétrica. Como produtores, ficamos felizes com a volatilidade alta, mas a volatilidade baixa nos causa muita preocupação. Para lidar com a volatilidade baixa, é imperioso reduzir a dívida e alongar seu prazo para ter custo baixo e minimizar riscos de liquidez e de refinanciamento. O relacionamento amplo e transparente com a comunidade financeira global também será importante. Dada a sua importância na economia brasileira, a Petrobras não só é afetada, como também afeta o risco soberano de crédito do Brasil. A melhoria de percepção de risco da companhia influenciará positivamente o custo de capital para toda a economia brasileira. Baixos custos operacionais são a principal linha de defesa da rentabilidade nos ciclos de baixa. Seremos caçadores implacáveis de desperdícios. Roberto Campos, um visionário, em sua luta contra a reserva de mercado no início dos anos 80, já dizia que a informática, como era chamada a digitalização naquela época, era o futuro da economia. Ele estava certíssimo. É fundamental para a Petrobras a transformação digital e o emprego da inteligência artificial para reduzir custos e expandir a produtividade. A transparência dos indicadores de desempenho, numa base de unidade de negócios, também contribuirá para alcançarmos performance de classe mundial. Meritocracia, adoção de métricas para o estabelecimento de metas realistas, porém desafiadoras. Vamos celebrar e premiar as realizações, mas ter firme gestão de consequências.
A preservação da vida humana possui valor extraordinário. É inaceitável que alguém saia para trabalhar e não retorne nunca mais para o seio da sua família. Zero fatalidade é meta prioritária a ser perseguida com obstinação. Vamos também empregar inovações tecnológicas para minimizar as emissões de carbono. Os preços de combustíveis devem atender à paridade internacional, com um sonoro não aos subsídios e um sonoro não à tentativa de exercício de poder de monopólio. A solidão na indústria do refino nos incomoda. Como amantes da competição, gostaríamos muito de ter outros players investindo em refinarias no Brasil e competindo com a Petrobras. Pedimos o apoio dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, dos órgãos de controle e da mídia, para nos ajudar a explorar com eficiência o enorme estoque de riqueza natural de nosso país. O que está em jogo é o desenvolvimento econômico desta nação. O liberalismo é fraterno e a economia de mercado é um regime de cooperação, nunca de confrontação. Uma empresa é feita de pessoas. São elas, colegas de trabalho na Petrobras, a partir de agora, desde os que estão nas plataformas em alto mar, aos que labutam neste prédio, que convoco para dedicar esforço e talento para transformar nossa empresa num exemplo global de excelência operacional e financeira e num dos melhores lugares para trabalhar. Vamos olhar para o futuro com gana de vencer, juntos pela Petrobras e pelo Brasil.